Você falou do nosso documentário, do Falcão Meninos do Tráfico. Foi um documentário que ganhou muitos prêmios, né? Esse documentário vem de um trabalho prévio? Tinha alguma outra coisa antes? Ou... Na verdade, a gente tinha feito o videoclipe Soldado do Morro, né? Que era a minha música narrando a vida de jovens do tráfico de drogas, né? Moleque. Falando ali das mazelas e tal, não sei o quê, mas era eu interpretando. E aí, cara, na época que a gente estava gravando o clipe, quando a gente parava de gravar, na hora que dava o intervalo, né? A rapaziada tirava o fuzil das costas, a pistola da cintura, não sei o que, começava a trocar outro tipo de ideia. Saiu o crime de cena, tá ligado? Porque a gente não quis gravar com atores. Como eu tinha entrado em algumas favelas, perguntei se podia gravar, explicava o que a gente estava fazendo. Os caras, não, pode filmar e tal. Eu falei, mas eu posso explicar o que é? Só pra tu ficar imbuído, só de saber o que é. Pode explicar. Então eu perdi maior tempão explicando. O cara, não, maneira essa ideia aí, meu, pode fazer aí e tal, pá. Mas o momento mais maneiro era quando desligava a câmera. Que aí começava a trocar outro tipo de ideia. Aí a mulher começava a falar um negócio de praia, assim, mesmo eu sendo da Cidade de Deus, proximidade ali com o mundo do crime, a vida bandida e tal. O cara falava de outro bagulho. Eu falei, caramba, falando de vida, de sonho, futuro, futebol, falando sabe? De coisas normais, do ser humano. Tá ligado? Que, porra. Aí, porra, eu e Celso tivemos essa sacada, né, mano? E um próprio maluco de lá também falou, cara, tu tinha que fazer um documentário. Um cara de uma das favelas, um bandido de uma das favelas, falou, cara, vocês tinham que fazer um documentário que mostrasse o que esses moleques estão falando, irmão. Esses moleques têm muita coisa pra falar. Pô, eu e Celso pensamos, caralho, quando a gente viu um jovem do tráfico falando? Nunca, mano. Sempre tem alguma autoridade que fala por ele e ele não tem voz. Vamos ver qual que é a voz desse moleque. Aí começamos. Começamos pelo Rio de Janeiro. Aproveitava, pô, quando a gente ia fazer show em algum lugar fora do Rio, usava o próprio dinheiro da passagem. Ficava mais 2, 3 dias no hotel, na cidade, para poder ir nos lugares. Fazia os contatos na hora. Às vezes era a mesma pessoa do rap que nos botava na conexão do crime local. E, tipo... a gente não tinha como produzir isso com outras pessoas se não fossem os próprios bandidos. Você não tem como fazer um documentário desse se você não tiver com certeza contato com o crime. Então a gente foi vendo o mesmo perfil de jovem do Rio de Janeiro, é lógico, com suas peculiaridades, mas espalhado pelo Brasil inteiro. Na maioria pretos, de famílias desestruturadas, criados somente pela mãe, né, e baixa escolaridade. Não é uma justificativa, porque tem vários jovens nesse mesmo perfil que não entraram para o crime, mas nesse caso a maioria era assim. Então a gente foi filmando, coletando muitas imagens, e quando a gente foi ver, a gente estava com muitas horas de gravações, só que a gente tinha muitas mortes, de gente que tinha dado, de garotos que tinham dado entrevistas grandes pra gente, e depois a gente tinha um enterro deles gravado. Caralho. Porque assim, tipo, o grau de confiabilidade da família com a gente era tão grande de acreditar que aquilo de fato ia mudar alguma coisa no Brasil, que às vezes a gente chegava no Rio de Janeiro, alguma pessoa ligava pra gente, ó, Bill, Celso, ó, meu filho que vocês entrevistaram ontem morreu. A gente vai fazer o enterro depois de amanhã, se vocês quiserem vir aqui. A gente ia lá e cobria o enterro. Então a gente tinha, dos vários que a gente entrevistou, escolhemos tipo 16 para ser o fio condutor do documentário, para não precisar de autoridade. Só eles mesmos falando e tal, a voz deles mesmo ligava uma coisa com a outra. Não precisar de autoridade em que sentido? Tem um apresentador, tem alguém ali. É isso, uma pessoa, sabe, um filósofo, um antropólogo, sabe, que sempre tem nesse tipo de documentário. O mas cara que conduz. Isso, a própria fala dos jovens já era o fio condutor do documentário. E a gente separou 17. O que é foda essa ideia, né? Deve ter sido um trabalho de edição incrível. Foi também. Foda. Os editores também, merecem um prêmio especial, que foram muito fodas no trabalho que fizeram na edição. E aí a gente tinha 17 jovens que a gente escolheu para serem os personagens que tinham mais histórias para contar. Em 2 anos, 16 desses 17 morreram. Caralho! Só ficou um que tinha o sonho de ser palhaço, né? E o que salvou ele, na verdade, foi o cárcere, né? Foi o fato dele estar preso. Se ele não tivesse preso, ele tinha morrido como os outros também. Então a gente acabou com um documentário final, que a gente queria falar sobre a vida, e a gente acabou com um documentário quase sobre a morte, né, cara? Bagulho sinistro. A gente passou em vários lugares, né?
A princípio foi exibido pela... Pô, a comida chegou, tô até gaguejando, mano. Tem um álcool ali, ó. Ele foi exibido pela Rede Globo, né? Pelo Fantástico na época, né? O programa de maior audiência. Isso foi que ano? Isso foi 2006. 2006. Mas tu não ganhou um prêmio também? Depois, mas a primeira exibição dele foi no Fantástico. Depois a gente ganhou o prêmio... Vários prêmios, né? Periodista, que é o prêmio de jornalismo lá da Espanha. O rei... Internacional, né? Alguma coisa, pá. Foda demais. Pô, o rei doidão, chapadão, mano. Tu foi lá receber? Fui lá receber, chapadaço, mano.